Vídeo 2, que fala que Laís encontrou uma lupa em sua casa. Mostrando a uma amiga, esta lhe perguntou quantos graus tinha a lente, mas Laís não soube responder. Ela então perguntou ao seu professor de física como poderia saber quantos graus tinha aquela lente. Foi então que, com outros colegas de classe, elaboraram o seguinte experimento que a gente pode fazer quando as aulas voltarem, certo? Eu levo as lupas para vocês e aí vocês descobrem quantos graus tem as minhas lupas. Então, prestem bastante atenção em como fazer para vocês saberem fazer depois. Primeiro, eles fixaram a lente em relação a uma parede e, utilizando uma trena, ou régua, né, mediram a distância da lente até a parede, obtiveram 120 centímetros. Em seguida, apagaram as luzes da sala, tomaram uma vela acesa e, movimentando-a para frente e para trás em relação à lente, visualizaram uma imagem nítida projetada na parede quando a vela foi posicionada a 24 centímetros da lente. Com relação a essa situação, responda: em termos óticos, qual é a informação contida na sentença? Uma imagem nítida projetada na parede. O que significa uma imagem projetada? Sempre que ele fala que a imagem é projetada, a gente tem plena confiança de que se trata de uma imagem real, portanto, o P' vai ser positivo. Letra B. Expresse em símbolos as informações a seguir. A vela foi posicionada a 24 centímetros da lente. 24 centímetros é a distância entre a vela, que é o objeto, e a lente. Isso a gente chama de P. Então, o P é 24 centímetros. A distância da lente até a parede. Na parede é onde está se formando a imagem. Então, a distância da lente até a parede e a distância da lente até a imagem, que a gente chama de P'. Então, P' é 120 centímetros. Quando a amiga de Laís pergunta quantos graus tem a lente, o que ela deseja saber em linguagem científica? Lembra que a gente acabou de falar? Os graus da lente é o que a gente vai chamar de dioptrias, que é a unidade de medida da convergência da lente, ou vergência, é a mesma coisa. Com os dados apresentados no item B, obtenha a resposta para a pergunta da amiga de Laís. E agora, admirem que bela letra. Aposto que vocês estavam com saudade da minha letra maravilhosa. Agora, depois vocês me avisam se ficou muito ruim de entender. Eu tô tentando fazer umas adaptações aqui para tentar facilitar um pouco a minha vida. Mas vamos lá. Então, o P é 24 centímetros, o P' é 120 e ele quer responder a pergunta da amiga da Laís. Então, ele quer o C. O C era 1 sobre F, lembram? Então, a gente precisa do F para poder calcular o C. Se a gente tem P e P', qual fórmula tem P, P' e F? Exatamente, uma fórmula que a gente pode lembrar com a frase feia que eu sei que vocês já conhecem, ou a gente pode pensar que uma flor é igual a uma pétala mais uma petalinha. Ó, que fofinho. Muito bom. Bem melhor do que a frase feia que eu sei que vocês já sabem. O F é o que a gente quer saber, o P é 24 e o P' é 120. Como a gente resolve uma soma de frações mesmo? É só somar os de baixo? Foi que é 2 sobre 144? Não, né? Jamais. A gente, para somar a fração, precisa que o denominador seja igual. Para o denominador ser igual, a gente tem que fazer MMC. Então, vou fazer MMC aqui no cantinho para vocês lembrarem. MMC de 120 e 24. Então, eu vou ter que dividir por todo mundo que der, até os dois virarem 1. Então, primeiro de tudo, os dois são pares, posso dividir por 2. Vai ficar 60 e 12. Por 2 de novo, 36. 2 de novo, 15 e 3. Agora, eles já não são mais pares, então dividir por 2 não resolve. Mas eu posso dividir por 3. E aí vai ficar 5 e 1. Aí o de lá já acabou. Falta só o 5, vira 1. Então, divido por 5. Daí ficou 1 e 1, acabou. Quanto é o MMC, então? A gente vai ter que multiplicar todo mundo que está do lado de cá. Então, vamos lá. 2 vezes 2 dá 4. Vezes 2 dá 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 120. Então, o MMC é 120. E agora, o que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Se 24 vezes 5 dava 120, se eu pegar o 25 volta. Se eu pegar o 120 e dividir por 24, vai dar 5. Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo aqui por 5. Enquanto o outro é só multiplicar por 1, porque já é 120. Então, vai ficar 5 mais 1, certo? 5 mais 1 dá 6. Aí, a gente multiplica em x. 6f é igual a 120. Passo 6 dividindo. O F deu 20, só que isso está na mesma unidade de medida que estavam o P e o P', que é centímetros.
Só que para a gente calcular a convergência, lembra, o F tem que estar em metros. Então, vamos transformar para metros, só voltar 2 casinhas. Fica 0,2. E a gente vai substituir na formulinha do C. Então, vai ficar 1 dividido por 0,2, igual às casas decimais, para poder cortar a vírgula, ficar 10 dividido por 2, que dá 5 dioptrias.